Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desperta Podcast com mais uma ilustre presença. Aqui é a Iris Reis. Ela é cantora, tá vivendo uma realidade artística agora, vai lançar uma música amanhã, hoje é dia 30, se eu não me engano, e eu queria que vocês acompanhassem a história dela desde o comecinho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Animada pra estar com a gente? Muito. Já relaxou? Sim, tô mais tranquila agora e tô muito feliz de estar aqui. Vamos chegar lá. Obrigado por ter vindo, sabia? A gente quer explorar esse mundo artístico há um tempão, sabia? Porque essa questão da cultura, da arte, da música, pro cristianismo, não tá legal. Tá desfocado, né? Eu queria saber da tua história, porque você começa na música, não é de agora. Você não é um bebezinho na música, né? Você já cantava no mundo que a gente chama de secular, né? Acho que nem existe essa palavra. Sim, eu uso esse termo, acho que muitas pessoas ainda usam. Na verdade, eu cresci na igreja e cresci cantando na igreja. Só que eu fiquei um tempo sem cantar, sabe? Porque, na verdade, eu ia pra igreja naquela coisa, tipo assim, minha mãe criou a gente na igreja, eu e os meus irmãos, né? Nós fomos ali consagrados e tudo mais. Né? Isso. E eu sempre vi a igreja como um lugar que eu poderia ir muito arrumada. Era bem isso pra mim, era um desfile de moda. Que legal. E eu cantava na igreja, então era isso que eu gostava de fazer. Ir pro púlpito, cantar, entendeu? Então eu não tinha aquele relacionamento mesmo com Deus. Sim. Então, depois, quando eu cresci um pouquinho, eu me afastei, fiquei afastada um tempo. E acabei meio que esqueci que eu cantava, que é uma loucura, né? Eu esqueci que eu cantava. Só que chegou num momento que a minha vida, ela meio que virou de cabeça para baixo. Muita coisa mudou. Negativamente? Negativamente. Foi depois do divórcio dos meus pais. Eu saí de um bairro daqui da Ilha do Governador e fui para outro, completamente diferente. E lá eu comecei a frequentar, na verdade, uma roda cultural. Legal. De hip-hop, que é o Soulpista, que acontece na pista de skate. Tá. Não sei se você já ouviu falar. Não, a gente evangelizava essa galera. No Cacu, no Cocotá, alguma coisa. No Cocotá, na pista de skate do Cocotá. A gente evangelizava essa galera. Eu ia pra lá à noite com os amigos e tal. Sim, muito legal. Aí, quando eu me mudei e fui morar lá, eu comecei a frequentar essa roda cultural. E aí eu conheci o rap, conheci, né, o hip hop, né, aquela coisa mais underground. E ali foi onde eu tive a primeira oportunidade de cantar fora da igreja. No sentido de se expressar, né? Porque aquilo estava dentro de você, isso incubado, aí. E tu queria um lugar para se expressar. Isso aí. E qual é o teu gênero? Como é que chama isso? Então, atualmente eu tô fazendo um trap soul. Um trap soul, tá? Ou seja, você uniu dois temas e colocou junto. Isso. Na verdade, o trap soul, ele é um subgênero do trap. Tá. E o trap é um subgênero do rap. Meu entendeu? Deus. Então, aí eu faço um trap soul. O trap soul, ele é o trap, só que ele é mais melódico, entendeu? Tá. Ele é algo mais cantado, ele é mais suave, entendeu? Ele tá associado meio que assim a uma coisa mais love song, é um estilo mais tranquilo, porque o trap, ele é bem pesado, ele é bem marcado, muito rápido, né? Isso, ele é rápido. E a gente tá falando o teu estilo, a tua carreira vai ser em cima desse estilo musical ou isso é só um álbum? Não, na verdade, esse é um single. É uma música que eu vou lançar amanhã. Tá. Só que eu não pretendo ficar só no trap soul, porque eu gosto muito de R&B, ali um soul também. Tá, mas é mais ou menos a mesma linha, né? Exatamente. Eu quero explorar bastante diversos estilos, sabe? E como é que é a tua relação com a música, assim? Por exemplo, você sente que você canta, você se expressa? Como é que é isso? E por que você voltou pra Jesus? O que lá fora não te financiou? Por que lá fora não te fez feliz? Então, eu vejo sim como uma forma de expressão. É algo que eu já faço desde sempre. Eu sempre gostei muito de um palco. Eu fiz teatro, eu fiz anos de balé, eu fiz artista tudo mesmo. Isso. Sim. Então é uma forma de expressar o que está dentro de mim. Legal. E, cara, na verdade, quando eu estava no secular, porque eu tenho músicas lançadas no secular, né? Eu tava indo eu tava nessa vertente do trap, mas indo pra uma coisa bem pop. Tá. Assim, meu foco era chegar num nível, sei lá, Anitta, por exemplo. Na verdade, lá fora eu tinha tudo. Toda uma estrutura. Tinha um banquete incrível ali posto pra mim. Eu tinha estúdio com um produtor maravilhoso. De graça? De graça, tudo de graça. Eu tinha uma galera que estava me ajudando a fazer vídeo, a fazer as capas. Eu tinha uma empresa de marketing que estava interessada em investir em tráfego pago para mim. Meu Deus! Investir em tudo. Eu recebi tudo assim, ó. De mão beijada? De mão beijada. Porque no Soulpista eu não vi meninas. Então, é porque o foco do Soulpista
É a Batalha de Rima. E aí, não tem muito tempo que eles começaram a trazer artistas para cantar, fazer pocket show, né? Eu, na verdade, me apresentei primeiro no Soul Cores, que é um evento braço do Soulpista, que é focado no público LGBT. Mas é na ilha? É na ilha também. É no mesmo lugar que acontece o Soulpista. E aí foi lá onde eu cantei a primeira vez. E aí eu cantei lá, e aí depois o Soulpista... E aí lá eu conheci produtor, conheci MC, conheci trapper, conheci uma galera, né? Mas não tem nada a ver com a batalha, simplesmente te deram um espaço e você cantou. Exatamente. Tá. E outros artistas também cantaram lá e tal. Tu tinha todo esse banquete. Tinha todo esse banquete. E não te segurou? Não me segurou. E como é que foi esse momento de mudança? Como é que tu voltou? Por que tu voltou? Cara, eu já tive muitas experiências, assim. Eu já tive, na verdade, já tentei caminhar algumas vezes. Tanto que eu fui batizada 3 vezes, pra você ter noção. Nas águas? Nas águas. Batizada 3 vezes. E aí eu sempre desviava, eu sempre saía, eu não conseguia ter uma constância ali na igreja, nos caminhos do Senhor. Principalmente porque eu tinha essa ânsia, sabe? Querer ser artista e querer fazer e acontecer. Então eu sabia que se eu fosse... O meu pensamento era, olha, se eu for pro gospel, se eu for fazer uma coisa pro Senhor, eu vou ter que me limitar. Eu não quero militar, porque eu quero dançar, eu quero atuar, eu quero cantar, eu quero fazer tudo. Que é o que a Priscila Cântara tá vivendo agora, né? Exatamente. Então, eu queria fazer de tudo e eu sabia que se eu ficasse ali nos caminhos do Senhor, no meu pensamento, eu vou ter que me limitar. Então, não, meu sonho de ser uma artista, de ficar famosa, de fazer dinheiro com isso, era muito grande. Então, diversas vezes eu abri mão de estar nos caminhos do Senhor para tentar fazer. Só que Ele sempre me chamava. E aí chegou num momento, num ponto que não teve mais como eu correr, sabe? Porque eu tenho chamado. Foi irresistível. Foi irresistível. Não, sabe o que é lindo de você falar? Primeiro, tu assumir isso, eu acho muito bonito. E segundo, essa questão de um Deus irresistível. Porque, assim, por mais que... Com certeza as pessoas estão se identificando com o que você está falando. Porque, cara, isso é real. E Jesus, ele chama de novo, de novo, de novo. E não é porque a gente é a última Coca-Cola no deserto. Porque é uma característica dele. E o amor dele é muito interessante, né? O amor dele não tem um ego, assim, não tem um orgulho. Deus não é orgulhoso, né? Se ele fosse como a gente tava morto. Já teria me esquecido há muito tempo. E eu queria que você contasse alguma história em relação, assim, cara, o momento que Deus te chamou. Como é que foi? Você tava... A Bruna, minha esposa, ela conta uma história que eu acho máxima. Ela tava na boate. Obviamente não era convertida, tava numa boate. E ela falou que do nada ela sentiu assim... Ela falou, cara, não é aqui que eu devo estar. Do nada, feliz, contente, pulando, alegre. E ali, cara, não foi assim, uma palavra que chamou ela, não foi um vento que soprou. Eu acho que muita gente tem essa dúvida. De que, Deus não me chamou ainda. Tipo assim, o céu não mudou de cor, Deus não veio uma voz. Cara, e o Espírito Santo, ele é tão gentil. A Bíblia chama ele de consolador, né? Sim. É como se... não é isso, tá, gente? Mas assim, a figura que me vem à mente. Não é isso, mas a figura que me vem à mente é que Deus, Pai Todo-Poderoso, ele é um Pai zeloso. Que ele manda o nosso irmão mais velho, Jesus, e que o Espírito Santo tem uma sensação, uma figura, para mim, de mãe, de consolador, de estar lá, sabe? Não é que é carinhoso diferente, mas assim, é uma atração irresistível. Sim. É como se fossem os olhos de Deus, assim. É muito diferente. Eu queria que tu contasse uma história. Cara, quando foi o momento que tu sentiu que Deus chamou? Como é que foi esse cenário? Eu tenho 2, porque você falou esse do céu, de esperar que o céu mudasse de cor. Uma das vezes que eu voltei, que foi a penúltima vez que eu tentei caminhar, eu estava simplesmente correndo no corredor esportivo, estava caminhando, né, e tal. E aí foi o céu mais incrível que eu já vi na minha vida. Sim. Era um fim de tarde de outono, aquela coisa linda, linda, linda. E aí, cara, Deus falou comigo através daquele céu. E aí eu comecei a chorar na rua, ele começou a falar comigo, tipo, que volta, lindo, volta, volta. E aí eu voltei, sabe? Tentei trilhar o caminho de novo e eu tava muito certa dentro de mim de que dessa vez ia dar certo. Sim. Só que aconteceram algumas coisas que eu acabei saindo de novo. E aí foi essa última vez, foi a última experiência assim que eu tive dele me chamar mesmo. Foi mais ou menos parecida com a da Bruna. Eu tava muito, muito bêbada dentro do carro de uma amiga minha. Ela tava dirigindo, inclusive. Aqui no Rio? Aqui na ilha. E aí, cara, a gente tava conversando, a gente começou a entrar nos assuntos, assim, meio bad, sabe? E aí eu comecei a chorar. Só que eu não comecei a chorar
comecei a me derramar de uma forma que ela, não sendo cristã, ela me olhou e ela ficou super assustada, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Tipo, urrando, assim? Tipo, soluçar, assim, me desmanchando. E você é uma pessoa de chorar? Cara, eu sou meio chorona, mas... Não era esse choro. Eu tava praticamente no... Eu tinha acabado de sair de um rolê com ela, a gente tava dando uma volta de carro. No êxtase da alegria. Exatamente, tava alcoolizada pra caramba. E aí, cara, o Senhor começou a falar comigo, tipo, o que você tá fazendo com a sua vida? Tipo assim, me chamar, me atrair. Eu comecei a sentir a presença dele dentro do carro. Só que eu já vinha de algumas experiências de que eu tava chegando em casa alcoolizada direto. E ele tava sempre falando comigo. E eu ficava, cara, eu vou voltar, não tem como. Uma hora eu vou voltar. Eu sei o que eu tô fazendo errado. Eu sei que os lugares que eu tô não são um ambiente pra mim. O Senhor sempre ficava me incomodando. O Espírito Santo me incomodava nesses lugares, né? E só que eu já tava chegando num ponto tão extremo, às vezes eu falo isso, que eu já estava querendo abdicar da presença do Espírito Santo na minha vida. Porque, às vezes, eu estava num local, numa roda de conversa, num rolê, onde eu via o mover espiritual acontecendo, eu via tudo muito tenso, eu via realmente... Né, o que estava acontecendo ali, e eu não queria. Eu queria abdicar, eu queria ser como aquelas pessoas que estavam ali, que não estavam sentindo a presença de Deus ali, que estavam vivendo, fazendo e acontecendo, né, escarnecendo. De boa, eu queria ser como essas pessoas. E, cara, eu estava chegando muito nesse ponto extremo. E aí eu acho que foi quando o Senhor falou, cara, não, peraí, vem cá. E é um alarme, né? É um alarme, sim, exatamente. E aí foi quando eu tive essa experiência do carro e dali em diante... E foi chocante, assim. Foi chocante. É o que eu tô vivendo com o Senhor. E é maravilhoso que tu contradiz a retórica que as pessoas falam assim, cara, eu vou pra Jesus quando eu me acertar. Pô, eu não tô legal, não tem como eu voltar pra Jesus agora. Poxa, eu tô fazendo, cara, quando eu me acertar, eu vou pra Jesus. Isso nunca aconteceu. Não acontece. Na história da humanidade, nunca ninguém se acertou e foi pra Jesus. Não é como tomar um banho depois de uma ressaca e você... Cara, tu vai na ressaca, tu vai na bebida, tu vai do jeito que tu tá. E é exatamente isso que a Bíblia fala. O convite é, vem do jeito que você tá. Eu posso falar milhões aqui de versículos bíblicos que falam sobre isso. Mas a beleza do que tu tá falando é que é irresistível. Que a tua cabeça queria uma coisa. Queria o prazer, a sensação, de repente... E não acho que, no teu caso, não é nenhuma sensação de fama. É uma sensação de se expressar mesmo, né? Também. Assim, nem eu quero falar. E o Espírito Santo ali te trazendo um alarme. E você querendo negar, assim, querendo desligar o Espírito Santo, assim, né? E se fosse por escolha própria, tu tava roubada, né? E não foi, né? Tipo assim... Isso questiona o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é você querer desligar um Deus todo-poderoso, que é todo-poderoso. Então, assim, isso é uma requestão do livre-arbítrio. E quando tu volta pra Jesus é o quê? No dia seguinte você acorda e vai pra uma igreja? Aonde tu foi parar? Cara, na verdade a história é mais louca do que isso. Eu comecei a chorar e tal, e aí me veio um amigo na cabeça. Depois eu fui descobrir o porquê que veio ele, porque na verdade ele já estava orando por mim, porque eu tinha desviado e ele me acompanhava. Legal. Então ele viu que eu tava, né? Não estava bonito. Exatamente. Então ele já estava orando por mim, então me veio ele na cabeça. Eu mandei mensagem para ele, falando, cara, preciso de ajuda, eu precisava estar num lugar onde eu sabia que ia ter alguém que ia orar por mim, tá ligado? Que ia conversar comigo, porque eu entrei num estado assim... tenso. Mas era o quê? Psicológico, emocional? Era tudo junto? Foi tudo junto, né? Tipo, eu tava tendo eu tive uma experiência com Deus, alcoolizada, dentro do carro da minha amiga. Eu fiquei, tipo assim, eu meio que entrei até em desespero. E aí eu mandei essa mensagem pra ele e tal, e marquei de encontrar com ele. Só que eu não sabia que ele tava morando dentro da igreja. Meu Deus. Olha que loucura. Então eu fui pra onde ele estava morando, que era a igreja. Sem saber. E bêbada. Tipo assim, pra você ter ideia. E aí, cara, ali ele conversou comigo, tipo, ele orou, tá ligado? Ele pegou, botou a Bíblia aqui na frente, falou, vamos conversar. E a gente foi conversando, e eu contando tudo que tava acontecendo comigo. E ele, tipo assim, me aconselhando, me acalmando e tal. E, cara, nesse dia, eu dormi na igreja, pra você ter noção. Apagou, né? Ele me botou pra dormir no templo. Tipo assim, botou um colchão pra mim na frente da cruz que tinha na igreja. Cara, eu dormi lá, tipo, eu apaguei, tá ligado? Também fui super irresponsável, né? Tipo, enfim, coisas que acontecem. Mas é lindo você falar que, ou seja, a igreja é um lugar de acolhimento para alcoolizados. Também, exatamente. E aí eu dormi, cara, eu tive uma noite de sono maravilhosa. Quando eu acordei, assim, eu acordei de manhã bem cedinho, eu olhei assim e falei, tenho certeza que é aqui que eu vou ficar. Cara, que história doida, mas linda.
Que história linda. Para pra pensar, por exemplo, essa coisa de filme. Sim. Que Deus te atraiu... Assim, não dá nem pra dizer que foi um lugar bonito. Foi, cara, Deus te atraiu pro coração dele, assim, sabe? Por isso que eu acho que é um absurdo, assim, a tua história é linda nesse sentido. A pessoa fala assim, cara, eu não preciso de igreja. Ou a pessoa fala assim, cara, o lugar de igreja... A igreja não é pra mim porque eu bebo. A igreja não é pra mim porque eu não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, é exatamente o contrário. O lugar onde você deveria ir naquela situação é a igreja. Por quê? Porque, cara, você falou assim, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso de algo que preencha o meu coração, como a bebedeira, a saída, a noitada, a diversão entre amigos que parece inocente, não consegue preencher. Não consegue. E eu tô falando isso por quê? Porque tem gente assistindo a gente agora, na mesma situação. Uhum. Mas não tem coragem ou força para buscar ajuda. Ou, de repente, não tem um amigo para mandar mensagem. Cara, eu acho que tá muito relacionado a você obedecer os impulsos, sabe? Porque o Espírito Santo, ele te dá impulsos. Legal. Né? E são pequenos impulsos mesmo, porque eu poderia ter, por um momento, ter refletido, tipo assim, não, cara, olha só, tô bêbada, tenho que ir pra casa descansar. Eu tenho certeza que se eu tivesse ido pra casa descansar... A história seria outra. Seria outra. Eu teria talvez ficado muito mais tempo, sabe, no mundão, fazendo o que eu tava fazendo. Eu talvez não teria voltado, não sei, eu acho difícil, eu acho que o Senhor ia continuar me chamando, mas... Não teria tido essa experiência, sabe? Essa história. Então, naquele momento, eu obedeci ao impulso de mandar uma mensagem pedindo ajuda para aquele amigo, sabe? Caramba, e ele foi super receptivo. Atualmente, ele, inclusive, é o meu líder do Ministério Jovem da minha igreja. Então, tipo, ele continua ali... orando, ele continua ali me aconselhando, tipo, ensinando também, ele tem muito esse lado de professor. Sim. Então, cara, tipo, ele foi muito importante nesse processo de volta que eu tive, tá ligado? E eu queria falar da CAV, da tua igreja, depois da tua pastora. Mas antes eu queria fazer uma pausa aqui, eu queria fazer uma pausa nesse episódio, que é o seguinte, cara, você tá aí nessa situação, sabe? E se você não tá nessa situação, você conhece alguém que esteja. Cara, manda esse vídeo pra essa pessoa, sabe? Ou seja você essa pessoa que recebe uma mensagem na madrugada. Cara, para que a história de alguém mude. A história dessa menina mudou porque ela respondeu a um impulso do Espírito Santo. E é muito bonito, você falou, eu tô aqui reflexivo na tua história, que eu não conhecia. É que é verdade, a gente recebe os impulsos também para fazer besteira. Sim. Mas a gente também recebe os impulsos de Deus, assim, sabe? Para que lado e qual lado que a gente vai escolher? E é lindo isso, porque se você tá sem força ou está sem coragem, esse é um impulso do Espírito Santo para você reagir. Cara, que privilégio ser isso, né? Que privilégio ter um espaço na casa, no celular de alguém, onde a gente é um impulso para que a pessoa busque ajuda. Me fala da CAV e me fala da tua igreja. Então, que eu vou falar da tua pastora. A minha igreja é a Giovanni Si, que aí foi essa igreja que me acolheu. Eu cheguei, eu estava destruída, sabe? E, cara, eu cheguei naquela igreja pequenininha, mas cheia da presença, cheia de Deus. E aí com pessoas maravilhosas, os meus pastores, sabe, me acompanham de perto, são assim como pais pra mim. Que é a Kátia e o Cláudio. Que é a Kátia e o Cláudio. E eles têm cuidado de mim desde então, junto com esse meu amigo, que é o Gabriel também, que é o líder da CAV. E aí a CAV é o Ministério de Jovens, é o Ministério Cartas Vivas que acontece dentro da igreja. Ou seja, o significado de CAV é Cartas Vivas. Cartas Vivas, sim. E aí, cara... E desde então, assim, muita coisa tem mudado, sabe? Eu comecei a fazer uma CP dentro da minha casa, que é a Casa de Pão. Que é como se fosse uma célula. Mas... Hã? Mas não, é como se fosse, mas não é. Não é. É como se fosse... É uma casa de pão mesmo, né? Onde a gente serve o pão da vida. É basicamente isso. A gente chama pessoas, eu chamo amigos, conhecidos, ou o pessoal que tá indo lá na igreja, pra estar dentro da minha casa, né? E aí dou uma palavra brevezinha, a gente conversa. Célula, né? É igual uma célula. A pastora Kátia, a gente tá fazendo a brincadeira dos pastores, porque a pastora Kátia e o pastor Cláudio é o meu sogro e minha sogra. São os pais da Bruna. E eles são, eu atesto que eles são, cara, um homem e uma mulher de Deus, assim, sabe? Eles são. O Cláudio, inclusive, o pastor Cláudio, inclusive, tá lá na África, pregou lá. Olha que legal. Sim. E uma coisa legal, a Casa de Pão é uma célula. E é muito lindo, porque essa divergência de ser célula ou não ser célula, porque a pastora Kátia e o pastor Cláudio entendem que a responsabilidade do pastoreio dessas pessoas que estão na célula ou na Casa de Pão é do pastor e não do líder. E ela está coberta de razão.
Uma coisa é você acompanhar as pessoas e tal, não sei o que ali, mas o objetivo da célula é que essas pessoas destruídas, ou com dúvidas, ou em cima do muro, ou o que seja, sejam conduzidas para dentro da igreja, para serem pastoreados por pastores. Isso aí. E existem algumas igrejas que terceirizam essa responsabilidade. E eu acho que ela tem razão. Ele tem razão demais. O que acaba complicando, porque nem sempre alguém que está direcionando uma célula é adequado para estar... Pois é. Porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de almas, né? E de a gente pessoas. é muito reativo, né? Pode ser que um Exatamente. tema seja muito reativo Exatamente. a gente. E tu tem vindo experiência na Casa de Pão, que é o que você ia falar. Isso. Alguma especial? Pô, e meus irmãos... Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Tenho uma irmã e um irmão. Os 2 são mais velhos. Tá. E a minha irmã voltou a caminhar desde que eu comecei a fazer a Casa de Pão dentro da minha casa. Ela tá caminhando junto comigo, tá frequentando a mesma igreja. Júlia. Júlia, um beijo pra você. Então ela voltou a caminhar, sabe? Voltou para os caminhos do Senhor. O meu ex-cunhado, na verdade, que é meu amigo também, ele também morava lá em casa nessa época que eu comecei a fazer. Então ele também tá caminhando com a gente, tá indo junto lá na igreja, sabe? Meu irmão também tá se chegando, ele tá sempre frequentando, sempre indo na célula, né, que eu faço ali na minha sala. Uhum. E então, cara, tem sido muito legal. Então eu recebo amigos também, recebo pessoas da igreja, tenho gostado muito de fazer isso lá. E é uma coisa tão linda que, tipo assim, você receber teus amigos em casa já é bonito, né? Sim. Tu não chama qualquer um para ir pra tua casa, tu chama os teus amigos. E a Casa de Pão ou célula é um ambiente onde você abre mão da tua privacidade, da tua liberdade, do teu descanso, para receber as pessoas. E não é para jantar só e somente assim. Cara, é para compartilhar uma história da tua vida. Sim. Fala, cara, eu saía pra caramba, eu tinha investimento, eu tava feliz, minha carreira, mas era insuficiente. Meu coração estava vazio e quebrado. Completamente. Agora, tu não tem investimento, não. proporcionalmente, mas o teu coração tá cheio. Mas assim, eu sou muito abençoada, porque eu tenho pessoas que me ajudam. Minha irmã e esse meu amigo, eles me ajudam. Minha irmã, ela é designer gráfica, então ela faz as minhas capas, ela me ajuda na parte visual, assim. Esse meu amigo, ele faz as filmagens, edita, e eu tenho o produtor que tá comigo, que fechou comigo agora, que ele é o beatmaker dessa música que eu vou lançar, inclusive, amanhã. Que tá aqui no link da descrição. Isso. Então, são pessoas que estão ali me ajudando. E tem sido uma bênção também, sabe? Tipo, eu sou muito privilegiada nessa parte. Então... Cara, acho que Deus ele vai reorganizando as coisas, só que no lugar certo, né? Exatamente. Como é que é o nome da música que você vai lançar amanhã, dia 1º? É Rubi. Rubi. Me conta a história dessa música. Cara, essa música, ela é uma música que fala a respeito de dinheiro, sobre querer enriquecer. Eu conto um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu sinto e tem um embasamento bíblico ali, né? A ideia da música, o tema central, foi conversando com esse beatmaker, com esse produtor que fez a música, a caminho do estúdio. A gente estava indo para o estúdio para gravar uma música e eu não sabia o que eu ia fazer. Uhum. A gente ia ter as ideias todas lá. E aí ele começou a contar que ele estava tendo umas experiências em que Deus estava provendo na vida dele, né? A respeito de dinheiro, a respeito da importância de dizimar, de ofertar. Que legal! E aí a gente começou a entrar nessas conversas assim e tipo contando, né? Como a gente queria enriquecer, né? Como a gente quer ter uma vida bem resolvida financeiramente falando. Que é absolutamente normal, né? Sim. E eu falei, cara, é sobre isso que eu vou falar, é sobre dinheiro, sabe? E aí o primeiro versículo que veio mais ou menos assim na minha cabeça foi o da mulher virtuosa, de Provérbios 21, na verdade, né? Que o seu valor excede ao de Rubi. E tiveram outros também é por isso que a música chama Rubi. É por isso, esse é o nome da música. E aí... Só que aconteceu uma coisa muito legal, que eu escrevi a música e depois, quando eu fui fazer o vídeo de divulgação, que eu postei recentemente, eu falei, eu vou botar vários versículos que tenham a ver com o que eu tô falando ali na letra, né? Uhum. E algumas coisas eu escrevi sem saber o versículo que eu estava falando. Pra mim foi a comprovação de que eu estava sendo guiada. Ou seja, era uma frase que estava na tua cabeça, tu não sabia se estava na Bíblia. Exatamente. Eu estava, na verdade, contando uma coisa que eu tinha vivido. E aí, quando eu fui pesquisar na Bíblia, tava lá. Por exemplo, a primeira frase que eu falo na música é: já quis tanta coisa que eu sei não bastaria, pedindo ouro e prata sem sabedoria. E aí, em Provérbios, tem uma passagem que fala, se eu não me engano, é Provérbios 8, que fala que a sabedoria, ela vale muito mais do que os rubis. Nada do que a gente pedir se compara a ter sabedoria. E eu escrevi isso falando sobre algo que eu vivi, mas quando eu fui ver, estava na Bíblia.
Cara, que legal. Muito legal. A segunda frase também eu falo, pedindo ouro para essa sabedoria, brilhante aquela coisa até me seduzia, vendendo a reputação para comprar euforia. Eu estava falando de quando eu estava afastada e que eu estava tão disposta a fazer tudo para poder ter... Não ser famosa, mas sabe? Mas para poder gerar dinheiro através da minha música. Realmente, o meu foco era fazer dinheiro, tá? Também, sabe? Sim. Então, eu tava meio que predisposta a abrir mão de certos valores que eu tinha para poder fazer esse game virar, entendeu? E como isso é delicado, né? Porque você abre... Nesse mundo artístico, obviamente você vai falar melhor que eu, mas nesse mundo artístico você vê, para chegar num lugar ali, num sucesso, tal, você abre mão dos teus princípios, você negocia. Eu acho que isso acontece em muitas áreas, né? Mas na música a gente vê uma questão de ego muito forte e para uma mulher, sexualização. Eu acho que a chave para você vender hoje em dia no secular, claro que você tem que ter uma música boa, você tem que ter talento, mas a gente vê que isso não é a maioria. Se você não sexualizar... Mas a mulher, ela tem a necessidade de sexualizar para vender para o mercado, né? Então, eu comecei a entrar nessa predisposição. Comecei a fazer umas dancinhas, começou a negociar devagarinho, os meus valores, exatamente. Não só isso, mas como também o networking, tipo... Exige de você uma mulher sensual, né? Também, E, assim, você precisa fazer esse networking o tempo todo. E, às vezes, você tem que... sei lá, tem interação com pessoa nada a ver, sabe? Você tem que estar em meios nada a ver, tu rodas sente que a nada pessoa a ver. tá ali com uma maldade. Exatamente. Ali, né? Então... E aí, o que eu tava falando? E aí, tem uma passagem em Timóteo, né? Se eu não me engano, acho que é a primeira ou segunda Timóteo, que ele fala sobre o homem que quer enriquecer, ele cai em tentações, né? Cai em armadilhas e ele vai a caminho da sua autodestruição mesmo, né? E aí, na segunda frase da música, eu falo basicamente isso também, tipo, e eu escrevi sem saber, depois que eu fui ver, sabe? E tava lá na Bíblia, que é muito legal. Cara, eu fiquei preso no que você fala, eu vou vendendo, como é que é? Vendendo minha fama pra... Como é que é? Vendendo a reputação para comprar euforia. Vendendo a reputação para comprar euforia. Que legal essa frase. Sim. Você vende a sua reputação para... Que frase poderosa. Vendendo a sua reputação para comprar euforia. Que frase poderosa. É porque a nossa reputação diante de Deus é algo muito importante, né? Então, eu abrir mão de princípios, eu estar vendendo a minha reputação diante de Deus, sabe? E a euforia que eu digo é com todas as coisas que a fama te proporciona e o dinheiro te proporciona. É uma euforia. Eu acredito que você comprar um Porsche deve ser uma grande euforia, deve ser maravilhoso. Mas vale a pena vender os seus valores para comprar um Porsche? Não, e aí eu conheço muito rico que tem Porsche e o cara é muito infeliz. Exatamente. Tanto que o cara nunca tá satisfeito que o cara tem um Porsche e compra uma Ferrari. Aí ele vende, nunca tem um fim isso. Não tem. É um ciclo vicioso, né? Eu, quando era mais jovenzinho, eu fui muito pra Angra. Eu tinha uns amigos que tinham barco e a gente saía. E uma coisa que ficou na minha cabeça foi que uma frase que uma pessoa que tinha barco falou. Que ele falou assim, a água do vizinho é sempre mais azul. Ele quis dizer o seguinte, mesmo que você tenha um barco de 10 milhões, você vai olhar pro lado e vai ter um cara com um barco de 20, outro barco de 30, outro barco de 40. Nunca vai ser o suficiente. E ninguém compra barco, assim, normalmente a pessoa não compra barco pra navegar. É uma questão de status. Ali, pra ostentar mesmo. Eu acho que a gente tá muito perdido nesse sentido, assim, né? Eu amei essa frase, achei muito poderosa. E aí, eu queria falar sobre o mundo gospel, porque o mundo gospel tá um pouco parecido com o mundo secular. Vou usar essa palavra de novo. Que medidas tu tá tomando, tu pensa em tomar para não ficar parecido com essa galera? Para fugir desse aspecto e ser diferente? Porque a sua pastora, por exemplo, ela fala, cara, ela vai ser diferente. Como é que tu se blenda disso? Porque se você olhar uma retrospectiva, eu vejo pouquíssima gente nesse mundo que ficou sã. Tipo assim, eu vou dizer assim, vou chutar uma Nívia Soares. Eu nunca vi nada errado dela, assim, sabe? Acho que é uma pessoa que ficou e permaneceu, mesmo enriquecendo muito, assim, sabe? Tenho certeza que ela não ganhou pouco dinheiro. Eu também não sei o que ela fez com o dinheiro que ela ganhou do gospel, né? O dinheiro de Jesus, assim, sabe? Mas eu vejo que ela é uma pessoa que ficou ali, não se envolveu em escândalos e tal. Mas eu não tenho muita gente pra citar. Cara, como é que uma pessoa, na tua posição, que se você vai ficar famosa, como é que você não comete o mesmo erro de uma Priscila? Como é que você se blinda pra não ser uma próxima Priscila Alcântara, assim? Porque a sua voz é bela. E eu acredito que você vai chegar lá, sabe?
Cara, como é que a gente vive blindado nesse mundo? Você tem uma rotina de, tipo assim, uma rotina pesada de, sei lá, eu mergulho em Deus para que isso não aconteça. Como é que funciona isso? Cara, eu não tenho, assim, muita autoridade ainda nesse assunto, porque essa vai ser a primeira música que eu vou lançar no gospel. Antes eu só tinha as músicas do secular. Então, eu meio que tô indo, assim, porque eu sei que é um direcionamento que Deus me deu para eu ir, entendeu? Só que, cara, eu tenho refletido um pouco sobre isso e eu sei que é uma zona bem perigosa, porque é uma zona que mexe com o ego do ser humano, né? Você vê aqueles aplausos e você pode muito bem confundir e achar que é pra você. Sim. Mas eu acho que é muito sobre se manter nesse lugar de, cara, eu não sou nada. Isso aqui é pra Deus e é com Deus, entende? Tipo, se não fosse por Ele, eu não chegaria, né? Eu não sei aonde eu vou chegar. Mas eu tenho certeza que aonde eu for é porque o Senhor está me levando, né? E eu acho que também tem que rolar um autopoliciamento, sabe? Sim. Você tem que se autopoliciar o tempo todo com as suas atitudes. Eu sou aquela pessoa que, às vezes, eu tenho uma conversa com alguém e quando eu vou dormir, eu fico repassando na minha cabeça 1000 vezes tudo que eu disse para saber aonde que eu errei, sabe? Legal. Então, e eu acho importante você também ouvir aquelas pessoas que você confia. Tem pessoas que vão estar com você desde o início da sua jornada. O discipulado é importantíssimo. Os teus pastores que te acompanham, os teus familiares, sabe? Pessoas que você confia, né? Por exemplo, eu tenho os meus irmãos, nós somos muito unidos, né? Nós somos muito amigos, a gente teve essa criação de ser bem unida. E eu vejo que eles me amam, por quê? Porque eles não passam a mão na minha cabeça. Isso é ótimo. Eles estão sempre me exortando, eles estão sempre falando, né? Cara, olha só, isso aqui não tá legal, você errou, sabe? Então, tipo, eu sei que são pessoas que vão me alertar. Isso é raro. Caso eu esteja retrocedendo, né? Porque a intenção é você evoluir, né? Claro. E não retroceder. Então, eu sei que são pessoas que vão me alertar, assim como os meus pastores, assim como alguns amigos. Eu sei que é um pequeno grupo de pessoas que vai ser cuidadoso comigo nessa parte. E, claro, nunca perder o meu relacionamento com Deus, né? A partir do momento que eu parar de ouvir a voz de Deus, eu vou ficar tipo, não, peraí. Tem alguma coisa errada acontecendo. E não é só no gospel, acho que pra tudo, né? Desde o empresário. Porque eu acho que essa tua área só é mais vilipendiada, mais assediada. Isso. Eu queria que tu rasgasse teu coração e mandasse pra aquela galera que tá assistindo aqui, cara, uma mensagem de despertamento pra tua geração, sabe? De fato, pra que viva um Jesus real, assim. Cara, se eu posso dizer algo, não tenha medo de abrir mão daquilo que parece bom. Né? Porque se o Senhor está te pedindo algo, é porque não é tão bom assim. Ou então, ainda não é o momento de você viver aquilo, sabe? Não tenha medo de abdicar, não tenha medo de entregar aquilo que, às vezes, levou um tempão para você construir. Porque se o Senhor está te pedindo, é porque Ele tem o melhor para você, sabe? Ele tem o melhor para nós. Então, viva nessa dependência do Senhor, sabe? Viva na obediência, deixa Ele te guiar, sabe? Não tem coisa melhor do que ser guiado pelo Senhor, do que ser guiado pelo Espírito Santo. Cara, isso é poderoso, porque o que você viveu, essa coisa, imagina, você estava bêbada num dia e sem direção, no outro dia tu acorda dentro da igreja, diante de uma cruz e fala, cara, é isso que eu tenho que fazer. E hoje tu tá com um sorrisão no rosto e fala assim, cara, meu coração tá cheio, sabe? Cara, isso não tem preço. Se você pudesse colocar alguém na tua cadeira depois de você, e pode, quem você escolheria para sentar aí? Cara, eu colocaria um amigo que também, ele não se denomina como trap gospel, mas ele faz trap e ele fala sobre a vida dele e ele vive Cristo. Então, é o Samuel, que ele é um artista incrível, assim, e ele tem umas histórias, sabe? Ele tem uma experiência de vida, ele tem experiências com Deus, assim, bizarras, sabe? Eu tive a oportunidade de fazer uma música com ele uma vez, eu espero que essa música seja lançada um dia. E, cara, ele é uma pessoa que, com certeza, se sentar aqui e contar a história de vida dele vai ser impactante. Eu quero ver. Iris, obrigado por ter vindo. Fiquei feliz demais. Queria mandar um beijo para minha sogra e para meus sogros pastores dessa joia rara aqui. Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Eu vou deixar aqui no card, pedir para quem deixar no card, o link do canal dela do YouTube, da música, para você ouvir e comentar aqui nesse vídeo o que você achou. Eu espero que você, assim como eu, ore por ela também, para que ela seja uma referência lá na frente. Tome decisões diferentes do que a gente viu. Cara, e abençoe muita gente, ganhe muita gente para Jesus. Deus abençoe. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.